O sítio do Ferreirinha. Pela primeira vez na vida, ele estava seguindo uma dieta, fazendo tudo que o médico mandava, até exercício. Durante anos, ele se lamentara por não ter um carro inglês. Mas por que inglês? Porque a direção é no lado direito, você abre a porta e já está na calçada, não precisa dar toda aquela volta. E agora estava fazendo até exercício. Corria todas as manhãs. Comprara abrigo, tênis e saía para correr todos os dias antes do café. Chegava em casa eufórico. Descobriu uma coisa genial. O quê? Oxigênio. Cortara completamente os doces. Logo ele, que certa vez provocara um enorme vexame. Estava caminhando na praça com a mulher, sob protestos, quando de repente se inclinara para afagar a cabeça de um garoto. A mulher até estranhara, ele gostava de crianças, mas não era dado àquelas demonstrações. Ele então se endireitara e a puxara pelo braço, forçando-a a apressar o passo. Vamos. Que pressa é essa? Roubei o pirulito do garoto, vamos embora. Mas era tarde. O garoto já dera o alarme. Eles tinham tido que enfrentar uma falange de mães e babás indignadas. Ele fora obrigado a devolver o pirulito. Agora fazia abdominais no meio da sala. Volta e meia se olhava no espelho, alisava a barriga e perguntava. Diminuiu, hein? Não diminuiu? Realmente a barriga diminuíra. A mulher ficou tão intrigada que foi procurar o novo médico dele sem ele saber. Precisava conhecer o responsável por aquele milagre. O médico disse que não havia milagre nenhum. Quando ela perguntou como ele conseguira que o marido se dedicasse tanto a perder peso, o que nenhum outro conseguira, o médico sorriu e disse, com o sítio do Ferreirinha. Contou que durante a primeira consulta com o novo cliente, perguntava como quem não quer nada se o cliente conhecia o Ferreirinha. Não, pois o Ferreirinha tinha um sítio. E todos os fins de semana o Ferreirinha reunia no seu sítio um grupo de amigos e algumas mulheres. O Ferreirinha conhecia muitas mulheres, modelos, misses, grandes mulheres e outras. E todo fim de semana tinha o que o Ferreirinha chamava de a corrida do ouro. As mulheres saíam correndo pelos campos do Ferreirinha e os homens saíam correndo atrás. Quem pegasse uma, ficava com ela para passar a noite. Os mais rápidos pegavam as mais bonitas. Os mais gordos e fora de forma não pegavam nenhuma. O cliente gostaria de entrar no grupo de amigos do Ferreirinha? Nada mais fácil. O médico apresentava, mas antes ele precisava perder peso. Entrar em forma, para não fazer feio no sítio do Ferreirinha. Quando o cliente estivesse no ponto, prometia o médico, seria apresentado ao Ferreirinha. Mas o sítio do Ferreirinha existe mesmo? Nem o sítio e nem o Ferreirinha. E como é que o senhor faz quando eles chegam no ponto para serem apresentados ao Ferreirinha? Pensava no marido com uma mistura de raiva e pena. Ele estava perdendo a barriga para correr atrás de mulheres no sítio do Ferreirinha, o cretino. Mas que decepção ia ter quando descobrisse que o sítio não existia, pobrezinho. É uma coisa engraçada. A senhora sabe que até hoje nenhum dos meus clientes pediu para ser apresentado ao Ferreirinha? Eu digo, acho que você já está pronto para o sítio. Amanhã vou apresentá-lo ao Ferreirinha. Mas nenhum se acha em condições. Sempre querem treinar mais um pouco. Que raça! E o médico, mesmo sendo do gênero, teve que concordar. Que raça! Ecos do Carnaval. Com o tempo, o casal desenvolvera um código para se comunicar de longe nas reuniões sociais. Quando ele esfregava o nariz, queria dizer, vamos embora. Quando ela puxava o lóbulo da orelha esquerda, queria dizer, cuidado. Geralmente um aviso para ele mudar de assunto. Puxar o lóbulo da orelha direita significava, pare de beber. Se ele então girasse a aliança no dedo, era para dizer, não chateia. Se depois ela coçasse o queixo, era, você me paga. Naquela noite, houve confusão nos sinais. Mais tarde em casa, ela gritava, você não me viu quase arrancar a orelha esquerda, não? Era para ele mudar de assunto, mas ele tinha bebido tanto que confundira a orelha esquerda dela com a direita e pensara que a mensagem era para não beber mais. Enquanto girava a aliança assintosamente no dedo, continuara a contar o caso que tinha ouvido às gargalhadas. O caso das vassouradas. Acontecera durante o carnaval. A mulher voltara da praia de surpresa na quinta de noite e cruzara na porta de casa com o marido que saía de sarongue. Se não estivesse de sarongue, ele teria inventado uma história para justificar a saída àquela hora. Uma súbita vontade de comer pastel, um amigo doente, qualquer coisa. O sarongue inviabilizara qualquer desculpa. Um sarongue não se disfarça, não se explica, não se nega. O sarongue é o limite da tolerância e do diálogo civilizado. E como o diálogo era impossível, a mulher partira para a agressão. Buscara uma vassoura dentro de casa e correra com o homem para dentro da casa a vassouradas. A vassouradas!
Você não sabia que foi com eles que isso aconteceu? Com os donos da casa, seu pamonha! E como é que eu ia saber? Me contaram a história, mas não deram os nomes. E eu puxando a orelha feito uma doida. Mais tarde, já na cama, ele racionalizou. Bem feito. O quê? Pra ela. Não se bate no homem com uma vassoura. Ah, é? E o sarong? Isso não me interessa. Nada justifica a vassoura. Sei não. Podia bater, mas não com a vassoura. E indignado, como se estabelecesse um dogma, arrematou. Vassoura não! Aí a mulher disse que o mal já estava feito e o melhor que eles tinham a fazer era repassar o código para que coisas como aquela não acontecessem mais. O verdadeiro José. José morreu com justeza poética num avião da ponte aérea, a meio caminho entre São Paulo e Rio. Coração. Morreu de terno cinza e gravata escura, segurando a mesma pasta preta com quem desembarcava no Santos Dumont todas as segundas-feiras durante anos. Só que dessa vez, a pasta preta desembarcou sobre seu peito, na maca, como uma lápide provisória. O velho paulista, disseram seus colegas de trabalho no velório, lamentando a perda do companheiro tão sério, tão eficiente, tão trabalhador. Seu apelido no Rio era Paulista. A mulher e o filho de 18 anos mantiveram uma linha de sóbria resignação durante todo o velório. Aquele era o estilo de José. Nada de arroubos ou demonstrações de sentimento. Sobriedade. Foi ideia do filho que o enterrassem de colete. Um dos sócios de José na empresa cochichou. A verdade é que ele nunca se adaptou aos hábitos cariocas. Alguém concordou. Sempre foi um paulista desterrado. E um outro estranhou. Desterrado? Mas vivia lá e cá. Foi nesse ponto que entraram no velório aos prantos, precipitando-se na direção do caixão, uma senhora e uma moça, ambas vestindo jeans iguais e carregando as grandes bolsas de couro com que tinham viajado de São Paulo. Carioca! É você, carioca! Papai! Consternação geral. Dr. Lupércio, o advogado da família, conseguiu que as duas mulheres de José se reunissem em algum lugar afastado da Câmara Ardente. O mais difícil foi arrancar a segunda mulher, na ordem de chegada ao velório, de cima do caixão. Em pouco tempo, confirmou-se o óbvio. José tinha outra família em São Paulo. A filha tinha 15 anos. A mulher do Rio foi seca. A legítima sou eu, meu bem. Não me chama de meu bem, a gente nem se conhece. Calma, calma. Agora eu sei porque o carioca nunca quis me trazer ao Rio. O nome dele é José. Ou era, até acontecer isso. Disse a primeira, não se sabendo se falava da morte ou da descoberta da segunda família. Lá em São Paulo, toda a turma chama ele de carioca. Turma? No Rio eles não tinham turma, não. Raramente saíam de casa. Um ou outro jantar em grupo pequeno. Concertos às vezes. Geralmente estavam na cama antes das 10. Na Câmara Ardente, o filho de José evitava o olhar da sua meia-irmã. Os dois eram parecidos, tinham os traços do pai. A moça, com os olhos ainda cheios de lágrimas, comentara que aquela era a primeira vez que via o pai de gravata. O filho ia dizer que não se lembrava de jamais ter visto o pai sem gravata, mas achou melhor não dizer nada. Era uma situação constrangedora. Pobre do papai, sempre tão brincalhão. O filho entendia cada vez menos. O apelido dele em São Paulo era Carioca. Descia em Congonhas todas as quintas-feiras de camiseta esporte, no máximo com um pullover sobre os ombros. Uma vez chegara até de bermudas e chinelos de dedo. Gostava de encher o apartamento de amigos ou sair com a turma para um restaurante ou uma boate. E se alguém ameaçasse ir embora dizendo que amanhã é dia de trabalho, ele berrava que paulista não sabia viver, que paulista só pensava em dinheiro, que só carioca sabia gozar a vida. Com sua alegre informalidade, fazia sucesso entre os paulistas, inclusive nos negócios, apesar do mal-estar que causava sua camisa aberta até o umbigo em certas salas de reuniões. Todas as segundas-feiras voava para o Rio. Dizia que precisava pegar uma praia, respirar um pouco. Você não estranhava quando ele voltava do Rio branco daquele jeito? Ele dizia que não adiantava pegar cor na praia, ficava branco assim que pisava em Congonhas. As duas sorriram. Mais tarde, em casa, Dr. Lupércio refletiu sobre o caso. Um herói de dois mundos. A mulher, como sempre, não estava ouvindo. Dr. Lupércio continuou. No Rio, era o paulista típico, uma caricatura. Sim, é isto. Dr. Lupércio sempre se agitava quando pegava uma tese no ar com seus dedos compridos. Era isso. No Rio, ele era uma caricatura paulista. A imagem carioca do paulista. Em São Paulo, era o contrário. E mais!
Quando fazia o papel do paulista proverbial no Rio, era gozação. Quando fazia o carioca em São Paulo, era estratégia de venda. O advogado, no seu entusiasmo, apertou com força o braço da mulher, que disse: "Ai, Lupércio, você não vê? Ele estava sendo cariocamente malandro quando fazia o paulista, e paulistamente utilitário quando fazia o carioca. Um gigolô do estereótipo, uma síntese brasileira." Mas qual dos dois era o verdadeiro José? Duas viúvas dormiam sozinhas. A do Rio, sem o seu José, aquela rocha de critérios e responsabilidades e meio à inconsequência carioca. A de São Paulo, sem o seu carioca, aquele sopro de armarinho no cinza paulista. As duas suspiraram.